Duas resoluções da Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa, podem regulamentar o cultivo da cannabis medicinal no Brasil. O uso da cannabis para fins de cura pode ser prescrito por médicos para o tratamento de doenças como epilepsia, esclerose múltipla, dores crônicas, alguns tipos de câncer e algumas síndromes que ocasionam convulsões e espasmos e dores severas em pacientes. Antes de serem aprovadas, as resoluções deverão passar por consultas públicas abertas à participação de cidadãs e cidadãos em todo o país. Para esclarecer melhor esse assunto, recebemos nessa entrevista o diretor-presidente da Anvisa, senhor William Dib, e o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe. Senhores, muito obrigado por aceitarem o convite. Obrigado pelo espaço. Bom, é um assunto que já vem se arrastando há algum tempo, já está em discussão na sociedade há bastante tempo. A primeira pergunta que eu tenho a fazer é com relação à comprovação científica de que os derivados da cannabis têm eficácia no tratamento de doenças como essas que eu citei agora no início da entrevista. Bom, da nossa parte aqui, a gente recebeu um projeto de lei de iniciativa popular que versa sobre essa legalização do uso medicinal de derivados da cannabis, popularmente conhecido da maconha. É um projeto que tem polêmica, mexe muito com a sociedade, mas é preciso separar os dois fatores, a questão medicinal, ou seja, remédios que utilizam essa planta, e o consumo recreativo ou comercial. Essa é outra história que não está sendo objeto de análise agora. É só o remédio. Os estudos que nós temos conhecimento, aqui do Brasil mesmo e do mundo afora, apontam que sim, existe uma efetividade no emprego de fármacos derivados dessa planta. Por conta disso, a gente defende que seja assim regulamentado, com muito cuidado, com muito critério, mas em defesa do interesse do cidadão que precisa do medicamento. Por favor. A cannabis é uma planta de uso medicinal há mais de 4.000 anos. Tem efeito comprovado em várias patologias, principalmente nas doenças que afetam o sistema nervoso. Ela tem segurança clínica no seu uso, porque não gera dependência, não gera nem dependência física, nem psíquica. O uso por via oral da cannabis, tem vários tipos de produtos dentro dessa planta, equacionado, tem mostrado eficácia em vários países do mundo, em vários estudos. O Brasil está atrasado um pouco nessa regulamentação. Se confundiu muito que a Anvisa teria que liberar, né, o plantio de cannabis. E isso foi outorgado por um projeto de lei e que a gente deveria fazer a regulamentação do plantio da cannabis para pesquisa clínica e fins medicinais. Somente isso. Então a gente teve que procurar um modelo de plantio que pudesse trazer segurança para quem vai produzir, segurança social e a não possibilidade de uso recreacional. E como as resoluções elas vão definir esses parâmetros? O que elas propõem para que seja feito o cultivo sem esse risco de liberar, ou como se estivesse liberando completamente o plantio em território nacional? Bom, diferentemente de outros países, a gente copiou o que foi feito de maior segurança, por exemplo, em Israel, Portugal, Canadá. O plantio será indoor, quer dizer, em recintos fechados, dentro de um outro recinto fechado. Então, não é um recinto fechado com visibilidade externa. É um recinto fechado dentro de um outro recinto fechado, com segurança por câmaras, com segurança para entrada e manuseio das pessoas, com digital, com foto, com extrema segurança. Será feito por cotas e essas cotas serão controladas, os dejetos serão controlados e o transporte. Por isso que a gente fez duas resoluções. Uma para tratar do plantio até o transporte e o outro para tratar de registro e monitoramento, fiscalização e o pós-registro já do medicamento. Senador, essas medidas são importantes para evitar justamente a confusão
entre uma liberação do plantio para diversos usos, do objetivo dessas resoluções, que é o uso científico e medicinal. Mas, por um lado, isso também encarece bastante o custo da produção. Isso pode inibir, por exemplo, a produção de pequenos produtores, associações que hoje têm permissão na justiça para a produção também medicinal, poderia criar uma barreira de entrada e talvez até elevar muito os custos dos medicamentos? Veja, nós vivemos num país que tem um sistema único de saúde. Então, você tem a garantia para qualquer cidadão do remédio, do acesso que ele tenha necessidade. No Brasil, no mundo afora, você teve casos onde o uso medicinal foi utilizado como uma porta para se chegar ao consumo recreativo. E a gente não quer que isso aconteça. É um debate legítimo, você tem várias pessoas, pesquisadores, que defendem a liberação da maconha, dos entorpecentes. Eu respeito, mas não concordo. Eu entendo que isso vai prejudicar a saúde pública e gera um grande risco para a questão da segurança pública. Por outro lado, você tem que contemplar o interesse de pessoas que são vítimas de doenças específicas e para quem esse remédio faz muito sentido, comprovadamente, cientificamente. Então, as resoluções da Anvisa vão na mesma linha do projeto que a gente vem desenvolvendo, que é de autorizar esse plantio comercial para fins medicinais específicos. Quando você tira da possibilidade de uma plantação descontrolada, você imagina como é que você vai conseguir fiscalizar o autocultivo pelo Brasil afora. Que mecanismo você vai ter para garantir se aquele cultivo é só para o medicinal ou se ele vai avançar para recreativo ou para o tráfico de entorpecentes, que infelizmente mobiliza bilhões de reais todos os anos e faz vítimas pelo Brasil afora. Então esse cuidado é muito relevante, a gente ficou muito satisfeito com o formato adotado, foi coincidente com o que a gente já vinha fazendo. E o que a gente vai fazer aqui via Congresso, um debate que é importante, já tem uma audiência pública marcada para o início de julho, ouvir novamente todos esses especialistas, ouvir a Anvisa, e explicar para o cidadão brasileiro que a gente está cuidando da parte medicinal. É o direito do cidadão sendo devidamente regulamentado e garantido, sem partir para outros avanços que, no nosso entender, não são oportunos. Essas associações ou então pequenos produtores que tivessem interesse também em produzir, logicamente com fim medicinal, eles teriam condições de se adequar a essa nova resolução? Se adequar sempre é possível, né? Desde que eles sigam as mesmas regras de segurança. É muito difícil você imaginar que isso ocorrerá, porque na prática não há possibilidade de a gente fiscalizar esse autoconsumo, esse autocultivo, porque se nós temos grande dificuldade de saber a dosagem, quantas miligramas de CBD ou de THC precisa ter dentro de um produto para controlar uma epilepsia de uma criança. Como que alguém pode plantar e produzir seu óleo sem saber a quantidade de canabidiol que está contido naquele óleo e se utilizar? E não levar isso para uso recreativo. Quer dizer, é muito difícil a gente imaginar que a Anvisa ou alguma parte do governo tivessem capacidade de fiscalizar, de monitorar esse tipo de plantio, que seria praticamente livre. E isso um desvio até da iniciativa real da iniciativa. A atividade da Anvisa é medicamento. Nós não estamos aqui discutindo nenhuma possibilidade de liberação de droga. Isso continua sendo droga e continua tendo... nós somos signatários, o Brasil é signatário, de que nós não estamos liberando a droga. Tá. Agora, uma vez publicadas as duas resoluções, dá-se início a um processo de audiências públicas. Isso. Quanto tempo leva e como cidadãs e cidadãos brasileiros podem participar dessas audiências e acompanhar o desenrolar, né, dessas resoluções? As duas RDCs, a proposta da RDC, serão publicadas na segunda-feira. A partir de segunda-feira nós teremos 60 dias de consulta pública. Para agilizar, nós vamos fazer algumas audiências públicas organizadas e vamos fazer também pesquisas dirigidas a profissionais, à academia, a possíveis produtores, aos consumidores, para a gente ter mais elementos para aperfeiçoar, que é sempre possível aperfeiçoar, a redação que nós estamos propondo hoje. Mas dentro do
processo que a lei nos permite fazer. Nada fora desse padrão. Quer dizer, se alguém der sugestão de, por exemplo, liberar o consumo ou produzir cigarro de maconha ou de cannabis, não será levado em consideração nada que a lei não nos permite. Tá. Então, a publicação será na próxima segunda-feira, só para situar os espectadores, será a partir do dia 17 de junho. A partir daí, então, 60 dias para que as pessoas possam se manifestar. Essas audiências, elas acontecem online? Haverá audiências aqui no Senado Federal também? Sim, nós temos uma audiência aqui, salvo engano, no dia 9 de julho, para tratar desse tema, trazendo especialistas interessados, a associação de pacientes, representantes dos pacientes que demandam esse remédio, sempre tentando trazer o máximo de debate aberto. Na democracia, você pode debater tudo. Então, aqueles que defendem a descriminalização, a liberação geral, a gente respeita, compreende bem, dialoga, mas busca soluções dentro daquilo que a gente tem hoje de legislação, dentro daquilo que é um pensamento médio da nossa sociedade. Então, a liberação das drogas não deve colaborar, a gente entende que não colabora, mas sim, fornecer o remédio, garantir acesso a medicamento é uma obrigação básica do Estado brasileiro. Perfeito. Bom, as farmácias de manipulação, pequenas farmácias, então elas não poderiam também trabalhar na produção de remédios. Seria empresas maiores, só a produção em maior escala com um controle maior. Farmácias de manipulação também ficariam nessa dificuldade de fiscalização, ainda que seja para os finais, né, para os objetivos científicos? Ficariam de fora. Nesse momento, não há possibilidade de a gente imaginar uma regulamentação para farmácia de manipulação. Até porque nós não teríamos capacidade de fiscalizar e de controlar. O que precisa também ficar claro é que as empresas brasileiras poderão, a partir do momento da publicação final dessas duas resoluções, poderão importar o produto. Então, há a possibilidade de a gente acelerar o acesso às doenças no primeiro, porque até construir, até fazer o plantio, até colher, nós demoraríamos muito tempo na liberação dessa medicação. Então, será possível, porque como nós vamos mexer em registro, há a possibilidade das empresas nacionais importarem o produto e pedirem seus registros e comercializarem imediatamente. Então, não haveria necessidade de a gente disseminar, por exemplo, com manipulação, seria muito difícil. Existe uma expectativa de quando essas resoluções passariam a valer, de fato? Passados esses 60 dias, há uma previsão? A gente acredita que vão haver muitas contribuições. A gente já está se preparando para fazer uma força-tarefa para que a gente consiga resumir e prestar esclarecimento em 30 dias. Então, em 90 dias, a gente poderia levar novamente a diretoria colegiada, porque tudo na Anvisa é um voto individual de cada diretor, e aí a publicação seria de efeito imediato. Senador, em relação aos impactos que isso vai trazer para os pacientes, para as crianças que sofrem com convulsões, epilepsias graves, além da permissão, da possibilidade de produção desses medicamentos no Brasil, a importação também vai ser facilitada, que é um dos pleitos, né, dessas famílias, que há uma dificuldade natural, em virtude de todas essas questões, de que os medicamentos sejam importados. A importação já começa a ser facilitada para essas famílias? Sem dúvida. Hoje você já tem uma sequência de decisões judiciais nesse sentido, da liberação da importação, até mesmo a liberação do autocultivo. O que a Anvisa faz hoje, o governo faz, e o Legislativo aqui através do Senado também quer fazer, é atender essas pessoas objetivamente, no foco. É um remédio que é necessário, esse remédio vai ser regulamentado e liberado.
Consumo recreativo é um outro debate, que pode ser feito, deve ser feito, não há nenhum problema nisso, mas não é o debate deste momento. Deste momento é uma situação, é um fato, é um problema que existe, pessoas que são vítimas de determinadas doenças e não têm o atendimento adequado pela falta do medicamento, e que a Anvisa, em um momento muito oportuno agora, de uma forma muito técnica, providencia a liberação, a regulamentação. Então, é atender ao cidadão. Acho que isso é o objetivo de todo mundo que está na vida pública. Existe até uma sugestão legislativa tramitando na casa que propõe uma abertura maior. Essa abertura, nesse momento, poderia criar algum tipo de ruído que até atrapalhasse um pouco a aplicação dessas resoluções, no sentido do uso medicinal, do uso científico, poderia contaminar o debate? Eu não acredito. Eu acho que são assuntos extremamente separados. Eu insisto que a Anvisa não quer discutir em hipótese nenhuma liberação de drogas, até porque não é competência nossa. Sim. É competência de Congresso, de política de Estado. Isso é uma decisão que não pode e nem deve passar pela agência que regula saúde, qualidade, segurança e eficácia dos seus produtos. Se um dia for liberado, a Anvisa vai fazer as mesmas coisas com seus produtos. Ela não vai mudar. Eu só queria acrescentar o que o senador colocou, que a partir do momento que nós liberarmos para registro, todo medicamento produzido no mundo poderá pedir registro no Brasil e nós não teremos mais essa fila para a entrada do medicamento, porque hoje é individual. Cada caixinha é individual para determinado doente. A partir do momento que isso for regulamentado, poderá haver estoque no Brasil. Uma distribuidora, uma importadora, poderá comprar o remédio e ter estoque no Brasil e vender como qualquer outro produto controlado. A receita vai ser obrigatória, vai ser retida na farmácia, vai haver um controle com o projeto de rastreabilidade. Haverá um maior controle ainda sobre esse tipo de circulação desse produto. Mas, com certeza, será sempre para medicamento. Então, passa a ter realmente um tratamento como os outros remédios, como qualquer medicamento produzido pela indústria farmacêutica. Esse é o objetivo. É o problema real recebendo um tratamento técnico. É o que deve ser feito pelo poder público. Os outros debates que são válidos na democracia, eu repito, eles têm que ser feitos no parlamento de uma forma tranquila, equilibrada. A gente vai fazer isso também. Mas para esse momento, para esse fato, que é remédio, o tratamento está sendo muito bem conduzido pela Anvisa e eu tenho certeza que aqui pelo Senado a gente vai produzir legislação para dar base, para dar mais sustentação especificamente a resoluções dessa natureza. Eu ia perguntar justamente esse ponto, né? Uma vez que as resoluções passem a valer, passado toda a parte de audiências públicas, até que ela esteja consolidada, é necessário, a partir daí, que o Legislativo também produza, tenha uma produção legislativa específica para que essas resoluções valham, né, que ela tenha essa validade dentro dos moldes do que a Anvisa realmente propõe, ou elas por si só já têm autonomia suficiente para... As resoluções da Anvisa já têm autonomia para fazer isso. O que a gente tem o cuidado? Como é um debate altamente sensível, é importante você ter legislação para dar mais base e força. E legitimar. Exatamente. É um debate que tem que ser feito com transparência, com clareza, será feito assim, sempre com técnica, e dá mais lastro, dá mais segurança para a Anvisa, para não ficar ao sabor de uma mudança que você vai ter investimentos de empresas, de plantio, de importação. E isso não pode ficar ao bel prazer de determinados governos que façam mudanças que inviabilizem esse negócio. A gente está tratando de um comércio de remédios. E é disso que tem que ser com segurança técnica, com qualidade, efetividade no resultado, mas respeitando um mercado que vai ser criado. E no caso da plantação, né? Mesmo com toda essa segurança, existe algum risco algum risco sanitário pela produção, já que uma vez que sendo regulamentado pode aumentar a produção da cannabis? Existe algum risco desse tipo, senhor? O risco é muito pequeno. A gente até testou a nossa redação sobre plantio, até alguns agentes da Polícia Federal, pela proximidade que eles têm em combate à droga. E eles nos ajudaram muito na redação desse texto. A segurança é muito grande, né? Praticamente o produto é inócuo
na administração por via oral. Ele não tem efeito, não cria dependência física, não cria dependência psíquica. É um produto altamente seguro para a população, né, que está aprendendo, a ciência está aprendendo sobre eficácia. Atualmente a discussão científica passa por eficácia e qualidade de produção, coisa que nós estamos também tratando. Mas, sob aspecto de segurança, já é um assunto superado. E aí, no caso, os medicamentos à base do canabidiol, voltando assim à questão mais científica, eles também têm a possibilidade de substituir outros medicamentos chamados opiáceos, que, apesar de serem efetivos, deixam sequelas e são bastante questionados. Vai haver, então, um avanço também nesse sentido para a população, para aquelas pessoas que precisam desses remédios? Sem dúvida. Você tem um avanço no atendimento ao cidadão, ao paciente. E retomando a questão da segurança, da modalidade que está sendo regulamentada, eu sou delegado de polícia há quase 20 anos, entendo bastante da questão da segurança pública, não vai impactar absolutamente em tráfico ilegal, coisa parecida. Não existe esse risco, até porque a droga que é consumida no Brasil, na sua imensa maioria, ela vem das fronteiras. Ela não vem de produção local. Então, não existe uma mistura entre as duas coisas. Está sendo muito feliz a condução, tratando remédio como remédio. A droga ilícita continua ilícita e vai ter o tratamento legal que já está previsto. Qual é a expectativa do senhor, senhor William, uma vez que essas resoluções passem a valer, passe a haver esse tipo de produção no Brasil em relação ao impacto para a população, para aquelas pessoas que precisam desses remédios? Eu acho que a sociedade vai ser a maior beneficiada, né? É injusto hoje, gente até pensando em fazer contrabando de droga para poder tirar a crise epilética do seu filho, né? O sacrifício financeiro, pessoal, jurídico, o desgaste faz com que até a classe médica tenha medo de fazer um receituário de cannabis. Então, nós vamos melhorar muito o acesso, que é essa função da Anvisa, da alternativa terapêutica para a classe médica poder tratar melhor o seu cliente, melhor o seu doente. O que é melhor para ele, o que é mais barato, o que é mais eficaz, o que é mais seguro. Então, eu acredito assim piamente que nós estamos oferecendo à sociedade brasileira um acesso muito importante para a saúde. O senhor compartilha dessas expectativas? Sem dúvida, tudo caminha nesse sentido. É uma demanda histórica, já muito tratada pela ciência. E, efetivamente, vai se precisar, ao longo do tempo, analisar a questão da eficácia do medicamento, mas é uma questão de tempo que tem que ser feita. Mas, realmente, você atende uma demanda do cidadão. Não é o usuário recreativo, não é o traficante, são famílias que precisam de um remédio específico que vai atender uma demanda, como, por exemplo, a questão de processos convulsivos. Eu ainda acredito muito que isso vai ser positivo. Da nossa parte aqui, politicamente falando, através do Senado, vamos dar o apoio e o respaldo para que isso aconteça o mais rápido possível e com o máximo de segurança, porque assim a gente avança na sociedade. Outros parlamentares passaram, né, esse assunto passou pela relatoria de outros parlamentares, ou chegou a ser entregue a outros parlamentares, e o senhor resolveu relatar isso e levar à frente. Isso. Como é essa decisão? Eu não sou um político de carreira, é o primeiro mandato, primeira filiação partidária, na verdade. Vim aqui para tentar servir uma missão para a sociedade. Esse é um projeto que estava realmente sem relatoria, 6 senadores tinham devolvido a relatoria, porque é espinhoso, porque você gera hoje, numa sociedade muito polarizada, um debate que não é técnico, às vezes não é sequer sério. Você tem um mar de fake news, de desinformação. E aí, vários políticos optam por não fazer relatorias desse tipo, porque vai gerar desgaste, vai gerar uma incompreensão. Mas quem quer prestar um serviço à sociedade tem que superar esse obstáculo. Com transparência, com clareza, conversando com os técnicos, conversando com as pessoas, explicando o que a gente está fazendo aqui. Porque, afinal de contas, quem paga o nosso salário para estar aqui é o povo, através de uma carga de impostos que é elevadíssima. E o mínimo que eles merecem é respeito e a transmissão transparente do que a gente está fazendo. Nesse caso específico, a gente quer regulamentar uma faixa específica de medicamentos para atender, para suprir, por recomendação médica, determinados doentes. Isso é muito objetivo e acho que a sociedade vai aceitar com muita tranquilidade, desde que bem informada. Está bem.
Bom, senador Alessandro Vieira, muito obrigado pela sua participação. Senhor William Dib, da mesma forma, agradeço. Que isso, nós que agradecemos. Obrigado. E agradeço também a você que nos assistiu. Se quiser rever essa entrevista, acesse a página da TV Senado na internet, senado.leg.br/TV, ou o canal da TV Senado no YouTube. Para fazer algum comentário, crítica ou sugestão, ligue de graça para 0800 61 2211. Obrigado pela sua atenção e até o próximo Cidadania.